E aí pessoal, beleza? Professor Gessé falando aqui. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre substâncias orgânicas. Última aula a gente falou sobre os carboidratos. Hoje vamos falar sobre lipídios, tá bom? E também dar continuidade trabalhando com as proteínas. Lipídios. Tá? O que são lipídios? São normalmente conhecidos como gorduras, tá? Ou óleos no nosso cotidiano, mas ele tem esse nome aqui, ó, tá? Lipídios, que dá um nome à classe, tá, de substâncias orgânicas que englobam tudo isso que vocês estão vendo aqui, ó, tá, todas as fontes de óleos e gorduras, independente se é saudável ou não, é um lipídio se ele for uma gordura, tá certo? E a gente vai ver a diferença básica entre óleo e gordura durante a aula. Já aqui eu trago alguns alimentos, tá, que possuem uma fonte de lipídios em sua composição. Os óleos normalmente que a gente usa no nosso cotidiano, carnes, algumas carnes, né, de peixe, elas são ricas em lipídios, algumas frutas como o abacate, ela é bem oleosa, e aí sementes, tá, amendoim, castanhas, o cacau, todas elas são ricas em lipídios, tá bom? Então vamos lá estudar um pouco sobre as características dessas substâncias e analisar direitinho algumas informações importantes. Então ele traz aqui, né, os lipídios são moléculas orgânicas, né, a gente está estudando as substâncias orgânicas, logo ela se enquadra dentro de uma molécula orgânica, com importante função energética e também estrutural, tá? Função energética e estrutural. Por quê, professor? Eu lembro que o carboidrato que a gente estudou na aula passada também tinha função energética e função estrutural. Função energética por quê? Pode anotar aí. Porque ela vai ser uma fonte de energia para o teu corpo gastar, tá? Você vai se alimentar ali, vai ter as substâncias orgânicas presentes na tua alimentação, os lipídios, e eles vão servir como fonte de energia. E também como função estrutural, formam estruturas muito legais que lá nas nossas células eles constituem, né, a membrana plasmática das nossas células, aquela capa externa que protege a célula e permite as trocas de substâncias, formam aí uma função estrutural, dá estrutura para a célula. E também reguladora. Olha, tem uma nova função aqui, ó, função reguladora. Tá? Ela forma aí os hormônios. Tá? Os hormônios são formados basicamente de lipídios, são moléculas, né, formadas basicamente de lipídios, e tem a função reguladora, elas regulam algumas funções do nosso organismo, tá? Como se fossem as ativadoras ali de algumas funções, por exemplo, crescimento, os hormônios sexuais e tudo mais. Os óleos, né, são a reserva energética das plantas, então o óleo ele é um exemplo de lipídio, e aí a gente encontra essa reserva energética das plantas. As plantas têm uma reserva energética, né, para elas usarem durante a sua vida, que é os óleos, tá? E as gorduras, que a gente conhece aí, que são as reservas energéticas dos animais, tá, pessoal? Até mesmo nós seres humanos, mamíferos, as aves, tá? Os peixes, eles utilizam as gorduras. Então aqui a gente tem uma diferença básica já, um dos primeiros critérios para tu diferenciar óleo de gordura. O óleo é a reserva que tu encontra lá nas plantas, e a gordura é a reserva que tu encontra aqui dentro dos animais, mas não é uma diferença assim específica, não é porque só o animal que tem gordura e só a planta que tem óleo. Existe também a diferença química entre um óleo e uma gordura, tá? A diferença lá do estado físico, a temperatura ambiente. Normalmente o óleo ele é líquido e a gordura ela é sólida. E ainda existe outras diferenças a nível molecular, mas é conteúdo um pouco mais para frente. Os óleos, né, submetidos a baixas temperaturas, permanecem no estado líquido. Tá vendo aí? O óleo, mesmo ele tendo uma temperatura um pouco mais baixa, ele ainda continua sendo líquido. E as gorduras, ó, nessas condições, passam a ser sólidas. Então, normalmente as gorduras, né, aquela gordura da carne, tá, e outros tipos de gordura, você encontra ela no estado sólido na temperatura ambiente. Óleos acumulam-se principalmente nas sementes dos vegetais, pessoal. Tá bom? Como algodão, soja e girassol. Dentro das sementes dessas plantas aqui, dentre outras, por exemplo, a gente tem um acúmulo de óleo. E é deles que é extraído, por exemplo, o óleo de soja, que a gente usa nas frituras. O óleo de algodão também existe, né? O óleo de girassol, que é utilizado como uma fonte para terapias, aí, para curar peles.
né, que estão ali, que sofreram algum tipo de lesão. E, né, constituem importantes reservas energéticas dos embriões vegetais, para eles poderem se desenvolver. Dentro da sementinha da planta, quando ela está ali crescendo, germinando, ela necessita dessa fonte energética, que é dos lipídios que tem lá dentro. Tá bom? Então é uma aplicação enorme, né, dos óleos e gorduras. E aí falei, né, gorduras acumulam-se principalmente nas células adiposas. Cuidado, né, pessoal, esse termo aqui, ó, célula adiposa, significa célula ali, tá, que forma ali um tecido adiposo, tecido gorduroso, que fica dentro do nosso organismo, formado nas aves e nos mamíferos, tá bom? E aí, pessoal, a gente tem o tecido adiposo, tá? O tecido gorduroso, localizado logo abaixo da pele. Todos nós temos esse tecido adiposo, né? Eu, por exemplo, tenho um tecido adiposo bem espesso na minha barriguinha, né? Aquela barriguinha saliente, é porque você tem ali um tecido adiposo bem concentrado, tá bom? Tem pessoas que já têm uma menor concentração, tem outras que têm uma maior concentração de tecido adiposo. E todo mundo tem que ter, porque é uma reserva energética, é importante que a gente tenha, tá? Esse tecido adiposo debaixo da nossa pele, tá bom? Mas não em excesso, que aí vem os problemas, tá bom? Então vamos lá, essas são as anotações importantes que vocês têm que fazer. Vai anotando aí durante a aula e você vai percebendo as informações importantes. Colesterol, muita gente já ouviu falar em colesterol, tá bom? Colesterol também é muito importante. O colesterol, pessoal, é um lipídio. Tá? Se a pessoa perguntar para você, fez um exame de colesterol, você está fazendo ali um exame para ver a quantidade de colesterol, a quantidade de lipídios específico que é o colesterol dentro do teu organismo. Ele é um lipídio, que é produzido pelo nosso organismo e pode ser adquirido por meio da nossa alimentação, tá? Principalmente das carnes, cereais. A gente ingere o colesterol dessa forma. Ele é precursor dos hormônios sexuais, masculino a testosterona e o feminino o estrógeno, dos sais biliares e também da vitamina D. Então o colesterol é importante, tá? Porque ele ali é precursor dos hormônios sexuais para a tua reprodução, sais biliares e também da importantíssima vitamina D, certo? Os lipídios, então não é que as pessoas falam colesterol e já levam um susto, não. Você tem que ter colesterol sim, tem que estar regulado no teu corpo, não pode estar fora do limite. Os lipídios são moléculas muito importantes para os seres vivos, inclusive o ser humano. Então você não precisa ter nojinho de gordura, você precisa dela dentro do seu organismo. Como eu falei, né, a célula adiposa debaixo da nossa pele, você necessita dela. Porém, o consumo excessivo, galera, né, tudo que é excessivo, né, no nosso organismo, ele faz mal, tá bom? Desse nutriente pode trazer riscos à saúde, levando ao sobrepeso e aumentando as chances de problemas no coração. Então você necessita de fontes de lipídio? Preciso, mas eu não posso passar do limite, tá bom? Então ele fala aí, embora os lipídios forneçam maior quantidade de energia quando comparados aos carboidratos, a gente tem o carboidrato que a gente estudou na aula passada, e temos os lipídios que são as gorduras, os carboidratos são os açúcares. O lipídio ele gera muito mais energia para a gente, né? Se tu comer uma fonte de lipídio, ela vai te gerar muito mais energia, mas 1 grama de lipídio fornece mais que o dobro de calorias comparados a 1 grama de glicose, que no caso é um carboidrato. As células dos animais utilizam inicial, e preferencialmente os carboidratos como fonte de energia. Então, professor, por que na natureza os lipídios eles têm uma fonte de energia maior, mas a gente utiliza mesmo os carboidratos? Porque, pessoal, tem aqui a explicação, além de a quantidade de carboidratos disponível na natureza ser maior, a gente tem uma maior disponibilidade de carboidrato na nossa alimentação. Os produtos de degradação dos carboidratos são pouco tóxicos e fáceis de eliminar, tá bom? Quando tu quebra ali um carboidrato, tu se alimenta de um carboidrato, é fácil de tu obter energia. Quando tu se alimenta de uma fonte lipídica, é um pouco mais difícil, apesar dela gerar um pouco mais de energia. É mais difícil de tu poder consumir essa energia, tá bom? Então é mais fácil, né? A natureza ela vai ali pelo caminho mais fácil para que você obtenha energia, então ela utiliza aí os carboidratos. E aí a gente tem a eliminação de produtos menos tóxicos, tá bom? E a gente termina aqui com essas informações. Salmão, óleo de abacate, castanhas, como eu falei no início da aula, são ricos em lipídios importantes para a gente, mas temos que consumir com moderação. Ele é importante? Sim. Dentro das substâncias orgânicas é uma das substâncias muito importantes dentro do nosso organismo.
mas tem que ser usado sem excessos, tá? A gente fica por aqui com lipídios. O próximo bloco aí que a gente vai fazer de informações são sobre as proteínas. Façam suas anotações, estudem e até a próxima aula.